Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente reunidos aqui para tratar do assunto História do Segundo Reinado, tá? Então essa é a parte 3 da série de vídeos sobre o Segundo Reinado, né? Na primeira parte eu tratei sobre o início do Segundo Reinado, né? Desde o golpe da maioridade até o início da Guerra do Paraguai, né? Vamos dizer assim. Na parte 2 eu tratei especificamente sobre os conflitos do Rio da Prata, em especial a Guerra do Paraguai, que encerrou o segundo vídeo, né, o vídeo anterior, e agora nós estamos começando a parte 3 dessa série, que vai tratar da história do Império desde o final da Guerra do Paraguai, 1870, portanto, até o fim do Império, né, que se deu no ano de 1889, o famoso 15 de novembro de 1889. Peço desculpas por dessa vez não estar com jaleco, mas está muito frio, né, está beirando aí os seus 14, 15 graus, certo? Peço desculpas por isso. Bem, o que acontece? Agora, tá, o conteúdo que nós estamos lidando neste vídeo corresponde na apostila de vocês ao módulo 8, tá? Da apostila 2 de História. Módulo 8 que começa na página 43, certo? E cujo título é A Crise do Império e o Início da República. É bem disso que nós vamos falar, né? Como é que se deu a crise do Império, né? E o início da República, né? Não propriamente o início da República, mas o golpe de Estado que derrubou o Império e deu início à República. Até lá nós vamos chegar até o golpe, né? E aí a gente encerra por hoje, certo? Nessa ocasião aqui. Bem, gente, então é o seguinte, para entender a crise do Império é necessário entender qual que era, de novo, um mosaico, né? Qual que era o quadro geral da sociedade brasileira no final do Segundo Reinado, tá? Então vamos falar sobre isso. Bem, o que a gente estava vendo até agora, né? A gente estava vendo que o Segundo Reinado, ele marcou a estabilização do Império, né? Ele marcou a estabilização do Império, dentre outros motivos, porque o Segundo Reinado ele trouxe estabilidade política, né? Com o Segundo Reinado e a volta do poder moderador, a volta do Conselho de Estado, houve uma certa estabilidade política no Império que foi proporcionada inclusive pela alternância, né? O imperador ele sabia lidar muito bem com a alternância política entre os dois principais partidos do Império, né? Que eram o Partido Liberal e o Partido Conservador, certo? E outra coisa importante é o seguinte, que o Partido Liberal, mesmo mantendo, né, suas pautas, né, contra o próprio uso do poder moderador, a favor de um arranjo político mais federalista, né, com maior autonomia e liberdade para as províncias, certo? O Partido Liberal acabou abrindo mão um pouco das suas pautas para poder participar do jogo, né? Para poder participar da alternância política. Daí que, inclusive, vem aquela frase que eu citei na primeira dessa série de aulas sobre o Segundo Reinado, né? Que diz: nada mais semelhante a um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, quando liberais e conservadores ocupavam o poder, eles agiam mais ou menos parecido. Embora tivessem pautas diferentes, fossem partidos com pautas diferentes, assim, na medida em que eles ocupavam o poder, eles agiam de forma muito parecida, certo? Então, essa estabilidade política, ela proporcionou também uma retomada do desenvolvimento econômico. Claro, esse desenvolvimento econômico ele já vinha de alguma forma sendo gerado, né, no interior mesmo da crise do período regencial, né? Então, por exemplo, a lavoura cafeeira ela vai ser estabelecida ainda no primeiro reinado, ela vai começar a sua expansão ainda no primeiro reinado, ela vai continuar se expandindo no período regencial, daí quando chega no segundo reinado, né, ela está em pleno desenvolvimento, ela está começando a gerar receita suficiente para
ajudar, né, na economia do Império, né, cooperar com a economia do Império, e assim o Estado brasileiro ele começa a arrecadar um pouco mais. E arrecadando um pouco mais, o Estado brasileiro começa a dar conta das suas tarefas, dos seus desafios e daquilo que ele se propõe a fazer, certo? E aí nós vimos que houve uma série de reformas também nas décadas de 1840 e 1850, num sentido assim de modernizar o Brasil, né? Uma delas foi a tarifa Alves Branco, né, que é de 1844, né, que elevou as tarifas de importação sobre mercadorias importadas, inclusive da Inglaterra, né, mercadorias industrializadas. Isso com o objetivo principal. Qual era o objetivo da tarifa Alves Branco? Aumentar a arrecadação do Estado, né, porque o Estado tinha muitos compromissos, né, tinha que atender a muitas demandas. Então, aumentar a arrecadação. Né, basicamente isso. Só que nós sabemos que a tarifa Alves Branco ela teve um efeito colateral benéfico para a economia brasileira, que foi o seguinte, né, começou a haver mais oportunidades de negócios para pessoas aqui no Brasil, né, para atender as demandas por mercadorias industrializadas aqui no Brasil. Então, a tarifa Alves Branco é um dos fatores que vai proporcionar a industrialização do Brasil. Há um outro muito importante, né, que foi, né, graças à pressão da Inglaterra, né, o Brasil foi obrigado a deixar de importar mão de obra escrava lá da África, né, e os traficantes de escravos que não podiam continuar investindo nesse negócio, porque ele tinha se tornado ilegal e o Estado brasileiro começou a coibir de maneira efetiva o tráfico de escravos, a importação de escravos. Esses traficantes de escravos eles eram muito ricos, eles tinham muitos capitais, então eles vão usar esses capitais, né, investindo em negócios aqui no Brasil, investindo, por exemplo, no setor industrial aqui do Brasil, no setor de serviços urbanos aqui do Brasil. Então, assim, vai haver um boom de desenvolvimento econômico no sentido de uma maior diversificação da economia brasileira. A economia brasileira era muito primária, né, até então, ou seja, muito voltado para o setor agrário exportador, naquele velho trinômio que a gente conhece desde a colônia, que é o quê? Latifúndio, né, trabalhado por mão de obra escravo, voltado para a exportação. Era esse o trinômio econômico brasileiro desde a época do Império, né? Nem mesmo a mineração fugiu muito disso, apesar dela ter, né, a mineração na região das Minas ela ter sido mais diversificada e urbanizada, né? Mas nem a mineração fugiu muito dessa lógica, né, escravista, voltada para grandes proprietários de terra e exportação, né? E isso começa a ser modificado basicamente ali a partir das décadas de 1840, 1850. Aliás, o ano de 1850 é um ano chave, né? Porque vem junto com a lei de terras, né? Aquela outra discussão sobre a questão da concentração fundiária aqui no Brasil. Só quem tinha renda podia adquirir terra no Brasil a partir de 1850. Apesar desses pesares, né, nós temos uma sociedade, uma economia mais diversificada, mais urbanizada a partir dessas décadas de 1840 e 1850. Começam a aparecer ferrovias, né, muitas delas eram resultado de empreendimentos de sociedade entre o capital brasileiro e o capital inglês, né. A Inglaterra naquela época era a grande fornecedora de material de ferrovia, né, instrumentos para criação de ferrovias no mundo todo, né. A Inglaterra construía ferrovias no mundo todo e o Brasil não fugiu muito a essa regra, né. Vão aparecer ferrovias na província de São Paulo principalmente, mas também na capital, né, do Império, no Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro, né, vão começar a aparecer ferrovias, né, e principalmente depois da Guerra do Paraguai, né, esse movimento ele vai se intensificar, apesar da crise econômica e financeira gerada pelas consequências da Guerra do Paraguai, né, os gastos que o Estado brasileiro teve na Guerra do Paraguai. Essas tendências elas vão se intensificar após a Guerra do Paraguai, certo? E aí é interessante observar o seguinte: outras características, né, outras tendências que vinham se apresentando antes da Guerra do Paraguai vão se intensificar após a Guerra do Paraguai. Então essa tendência
à diversificação econômica, à industrialização, né, ao aumento das cidades. As cidades começam a ficar mais populosas. Que mais? Melhorias urbanas, né, como iluminação pública, bondes, né, essas coisas começam a se intensificar após a Guerra do Paraguai. Tá? Outra tendência que começa a se intensificar após a Guerra do Paraguai é o processo histórico iniciado, sobretudo a partir de 1850, de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Né? Então a escravidão, o número de escravos no Brasil começa a reduzir sensivelmente. Né? Também, falaremos sobre isso mais adiante, né? Mas houve também uma série de leis, né, que acabaram tendo como consequência a libertação de inúmeros escravos, né? Tem isso também, né? Mas assim, gradualmente, porque como o Brasil não importava mais escravos de fora, então aqueles escravos que iam morrendo ou que iam sendo libertados, eles não eram substituídos por outros escravos, ou se eram em menor quantidade, né? A gente sabe que houve, após a abolição da importação de escravos, né, em 1850, houve o comércio interprovincial de escravos, né? Regiões de economia mais estagnada, como por exemplo o Nordeste, começaram a vender escravos para a região sul do país, né? Ou região Sudeste, né? No caso São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então há esse processo, mas ainda assim, gradualmente, o número de escravos vai diminuindo, certo? E ao mesmo tempo em que isso vai acontecendo, há preocupação das elites das regiões mais desenvolvidas no sentido de substituir essa mão de obra escrava que vai desaparecendo por mão de obra livre europeia. Tá? Isso vai acontecer sobretudo em São Paulo. Tá? Muito pouco disso nesse momento vai acontecer no Rio e em Minas, que são outras regiões de economia cafeicultura, né? Mas vai acontecer sobretudo no chamado oeste de São Paulo, naquela região ali de Campinas, indo na direção do lado de Mato Grosso do Sul, indo na direção oeste ali. Então, esse processo vai acontecer, né? A substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada livre, a substituição do negro pelo branco europeu nesse regime de trabalho agrícola, certo? Esse processo vai acontecer e nós sabemos que isso está acontecendo por quê? Dentre outros motivos, porque não é possível mais importar escravos, né? O principal é esse, mas também porque existe uma visão de mundo por parte das elites do Império de que pessoas de cor, né, o negro, o índio, ou o descendente, né, do escravo, ou o descendente do índio, não são pessoas intelectualmente habilitadas, né, não são pessoas das mais confiáveis ou das melhor indicadas, né, para formar uma nação, para formar um povo e para ser uma mão de obra qualificada. Né? Então é mais ou menos essa ideia. Há um conjunto de teorias racistas no século XIX que colocam pessoas que não são brancas como inferiores. Né? Então também estavam, né, as elites que começaram a trabalhar para importar mão de obra europeia também estavam imbuídos de ideais racistas, certo? E tinham uma intenção de embranquecer o Brasil através da imigração. Certo? Dentro de um escopo, né, de pensamento eugenista. Né? O que é a eugenia? A eugenia é a crença de que é possível melhorar uma sociedade através de uma administração racial, né, dessa sociedade, né, no sentido de preservar aqueles indivíduos de raças consideradas sãs, né, raças consideradas superiores, e trabalhar no sentido de evitar que as raças consideradas inferiores se proliferem. Né? Isso seria a eugenia. Né? A eugenia brasileira também envolvia a questão da miscigenação. Né? Muita gente acreditava que uma das formas de acabar com pessoas de cor aqui no Brasil seria através da miscigenação. Você fazer aquelas pessoas de cor manterem relações com pessoas brancas ao longo de gerações até que aquelas pessoas brancas, né, aquelas pessoas de cor, os descendentes daquelas pessoas de cor ficariam embranquecidos, né?
Tem até um quadro famoso sobre isso, agora me falha o autor, tá? Eu vou colocar o autor nos comentários, né? Mas tem um quadro famoso sobre isso chamado A Redenção de Cã, né? A Redenção de Cã, que mostra assim, uma família cuja avó era uma senhora negra, a filha é uma moça mulata, e no colo do marido da filha da negra, né, um homem branco, está uma criança branca. Ou seja, foi um processo de embranquecimento. O nome desse quadro é A Redenção de Cã, né? Porque tem essa teoria, né, de que o religiosa, uma teoria não científica, uma teoria religiosa, essa formulação, né, religiosa de que os negros da África são descendentes de Cã, que é um filho, digamos, maldito do Noé, né? Então, enfim, tá? Isso é sem comentários para esse tipo de coisa, mas, né, há esse discurso, né? Então o nome do quadro Redenção de Cã seria isso, né? O processo de embranquecimento das pessoas aqui no Brasil através da miscigenação. Isso seria uma forma de eugenia, né? Embranquecer através da eugenia. Pois bem, então esse é o pano de fundo, né? Uma sociedade brasileira que ainda é muito, 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 muito rural, mas ela está em processo de urbanização, modernização, industrialização, ainda é incipiente, mas ela está acontecendo, né? Ela está se desenvolvendo nesse sentido, certo? E aí vem as causas, né? Agora eu vou comentar sobre as causas que levaram ao fim o Império, tá? Então, geralmente se levantam quatro fatores determinantes do fim do Império. Quais foram esses 4 fatores? Tá? Eu vou listar e depois eu vou comentar um a um. Um deles foi a ascensão do movimento republicano. Após a Guerra do Paraguai, tá certo? A ascensão do movimento republicano. Tá? Então vai surgir um movimento republicano. Ah, professor, mas antes não tinha gente que defendia a República? Sempre teve. Tá? Desde a época da colônia sempre teve. Mas dessa vez é um movimento republicano mais consistente e articulado até certo ponto nacionalmente. Embora ele fosse um movimento assim, que tivesse partidos concentrados nas províncias, né, havia uma certa articulação nacional no sentido, né, de buscar um movimento, um regime republicano para o Brasil. Tá? Outro fator da crise do Império, né, que vai levar ao fim do Império, vai ser a questão escravista, né, o tal do movimento abolicionista, ou o abolicionismo. Tá? Comentarei também sobre isso. Outro diz respeito à questão religiosa. Né? O que foi a questão religiosa? Entraremos em detalhe daqui a pouco. Tá? Por fim, a questão militar. Tá? Os militares. Né? E depois, né, articulados essas quatro tendências articuladas, elas acabam sendo muito importantes para o fim da monarquia no Brasil, né, que aí acaba gerando a proclamação da República, que foi, na verdade, né, se isso, né, surgiu uma dúvida em vocês, principalmente o pessoal do vestibular, né, se surgiu uma dúvida em vocês, qual foi a natureza da proclamação da República, não tenham dúvidas, tá, de que foi um golpe de Estado. Tá? Quem for fazer Enem, vestibular, essas coisas, quem for fazer SpaceX é uma outra coisa, a discussão é outra. Tá? Mas para quem vai fazer vestibular, né, a proclamação da República nada mais foi do que um golpe de Estado. Derrubou a monarquia, estabeleceu uma república. Bem, vamos lá. Movimento republicano. Gente, o movimento republicano, ele tem basicamente no Brasil 2 vertentes. Uma vertente que é liberal, né, um republicanismo liberal, que queria o seguinte, basicamente eles defendiam, né, que, poxa, não tem que ser um imperador, né, a monarquia ela é hereditária, né, passa de pai para filho, a pessoa, né, ela não tem mérito necessariamente para chegar lá, ela chega lá de maneira aleatória, né, nasceu para ser rei, nasceu para ser imperador, certo? Então, quer dizer, na visão dos republicanos liberais, certo? O chefe de Estado tem que ser eleito. É simples, o chefe de Estado é só mais um representante da nação e é por tempo determinado. Ele é eleito, cumpre o mandato, depois que cumpriu o mandato, tchau, né? Acabou, certo? Essa é a lógica defendida pelos liberais,
pelos republicanos liberais, que se inspiram muito na democracia americana, né, na República Americana. Né? A grande referência deles são os Estados Unidos, e naquela época, né, os Estados Unidos, né, era um país, não era essa potência que é hoje, era um país que crescia a olhos vistos, que causava admiração no mundo inteiro. Né? Não era um país que ainda estava naquela... Né, não tinha começado efetivamente aquela corrida imperialista, né? Tava para começar, mas não tinha começado propriamente, né? Então era um país muito admirado no mundo inteiro. Esses europeus escreviam livros sobre os Estados Unidos, né? Até o próprio Dom Pedro II esteve nos Estados Unidos, né? Foi inclusive, né, ironicamente, Dom Pedro II foi registrado como candidato à presidência dos Estados Unidos, né? Tem toda uma história nesse sentido. Bem, então esse é o republicanismo liberal. E aí, o que vai acontecer? Em 1871, veja bem, um ano após o fim da Guerra do Paraguai, vai ser divulgado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano, tá? 1871. E ao longo da década de 1870 e 1880, vão ser fundados partidos republicanos em várias províncias, para não dizer em todas, tá? É possível que tenha sido em todas, tá? Mas em várias províncias, na época eram 17 províncias, né, no Brasil, 17 ou 19, não interessa, né? Vão ser fundados partidos republicanos. Só que, em especial, destaque, né, vão aparecer o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, certo? Esses três partidos republicanos, eles vão ser muito importantes. Por quê? Porque nesses três nessas três províncias, lideranças muito competentes vão dirigir os partidos, certo? E, além disso, essas províncias são as províncias que têm a economia mais dinâmica do Império, são aquelas que estão mais na frente em termos de desenvolvimento econômico, né? São províncias que são populosas, tem muita gente, tem uma economia dinâmica, né? E nessas três províncias vão surgir partidos que vão se contrapor diretamente ao regime vigente. Elas querem derrubar o regime, certo? Elas não são necessariamente golpistas, né? Mas elas se contrapõem ao regime, né? E o regime do Império, ele é liberal, ele aceita. Então, beleza, é um partido que quer o fim da monarquia, beleza, tá? Porque o Império é liberal, é uma monarquia constitucional e liberal, né? Então aceita, né? É aceitável, ok? Então essa foi uma das vertentes, tá, do republicanismo depois da Guerra do Paraguai. Agora tem uma outra vertente do republicanismo que vai ser muito importante também, tá, para a derrubada do Império. Qual vai ser? Vai ser o positivismo. O positivismo é republicano, tá? Só que ele não é liberal, né, no sentido de que ele não defende eleições periódicas para escolher representantes e os governantes. Não. Ele entende que devem governar as sociedades os mais sábios. Tá? É uma outra visão. Então, as sociedades deveriam ser governadas, ser geridas pelos mais sábios, certo? E, na verdade, por essa vertente, né, que é o positivismo, que é uma filosofia criada e desenvolvida por um filósofo chamado, e sociólogo também, ele, né, se considerava, ele é a primeira pessoa a se considerar um sociólogo, Auguste Comte, tá? O Auguste Comte, que é um francês, certo? Que vai defender a ideia de uma ditadura republicana, tá? Mas não é uma ditadura nesse sentido de coibir liberdades, não. Ele entendia que o pessoal ia ter liberdade e tal, mas que o governo, né, não seria um governo representativo, seria um governo ditatorial, um governo que deveria servir para fazer a vontade do povo, trazer a felicidade geral da nação, tá? Porém, quando fosse necessário, também deveria agir contra o povo, tá? Então, nesse sentido, seria uma ditadura republicana, certo? E o positivismo,
ele fez muito sucesso, digamos assim, ele teve muitos adeptos entre os militares, né? Basicamente por dois motivos, né, que a gente pode citar, né, que fica muito claro para quem é aluno do Colégio Militar entender isso. Que é o seguinte: o Auguste Comte era engenheiro civil lá na França. Ele estudou na Escola Politécnica de Paris, que é, no século XIX era a grande referência para o mundo em termos de engenharia, e assim, o sistema politécnico da França, ele era praticamente todo copiado aqui no Brasil. As ideias da França eram muito copiadas aqui no Brasil, né? A França era culturalmente muito mais influente no Brasil do que a Inglaterra. A Inglaterra tinha influência econômica, a França tinha influência cultural, certo? Então, tinha essa questão da influência francesa, né, muito forte, né, e o fato de que o positivismo ele dava muita ênfase à questão da tecnologia, da técnica e das exatas, né? Então, no Exército, o Exército possui até hoje o IME, né, que é o Instituto Militar de Engenharia. E o IME é hoje o que era a escola militar no século XIX, né? No século XIX, aquele cara que queria fazer carreira militar, aquele que fosse dado a questão dos estudos, ele seguia os estudos dali na escola militar para se tornar engenheiro militar. Ele começava a escola militar para se formar infante cavalariano, 2 anos para isso, mas se ele quisesse continuar estudando, ele ia estudar para ser artilheiro, né, 3 anos, e se ele quisesse ser engenheiro, ele teria que estudar 5 anos na escola militar, e tinha outras especialidades ainda que ele podia ficar 8 anos estudando lá na escola militar, enfim, né? Então, esses caras que mais estudavam na escola militar se tornavam engenheiros militares e, né, entre esses que mais estudavam, havia uma forte circulação das ideias positivistas, né? Sobretudo porque os principais professores da escola militar, dentre eles se destacou o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, né, que era um professor de matemática na escola militar. Eles, né, eram grandes, eram pessoas assim muito influentes, né? Não vou dizer que eles eram grandes líderes, porque o Benjamin Constant nem queria ser líder de nada, né, para ser preciso, né? Mas ele era um cara muito influente, né, muito admirado pelos alunos, era um professor muito admirado pelos alunos, era um verdadeiro endeusamento que tinha ao redor do Benjamin Constant, certo? Então, as ideias positivistas vão ser muito populares entre os militares por conta disso, por conta dessa influência que o positivismo tem das matemáticas, né, das exatas, né, que eram muito prestigiados, como são até hoje, muito prestigiados dentro do Exército, né? A ênfase em exatas é muito forte ainda na cultura militar, na cultura do Exército. E, né, o positivismo ele dava muita ênfase a isso, certo? Então, por isso, né, e também pela questão da preocupação com a ordem, né? O militar, né, tem no seu jeito de ser, né, a sua preocupação com a manutenção da ordem, né, com a manutenção da ideia da hierarquia, da disciplina, não é isso? Então, isso também era uma coisa muito cara ao positivismo. Então, o positivismo ele vai se encaixar muito bem com uma maneira de pensar dos militares do Exército Brasileiro, sobretudo aqueles que mais estudavam, né? Então, o positivismo era muito influente entre aqueles jovens estudantes, né, cadetes do Exército, estudantes da escola militar, professores da escola militar. Ele era muito influente, fazia muito sucesso, tinha muitos adeptos nesse ambiente, tá? Embora no resto do Exército, né, aliás, os oficiais do Exército eram divididos assim informalmente em 2 grupos, né? Tinham os oficiais que eram bacharéis, né, que eram chamados científicos, e tinham os oficiais que eram aqueles da tropa, né, da vida militar propriamente dita, que eram os tarimbeiros, né? Tarimbeiro vem de tarimba, que era uma cama dura que tinha nos quartéis onde os soldados dormiam, né? Aí, daí vem a expressão tarimbeiros, certo? Então, o positivismo ele influi muito no Exército, tá? Em decorrência dessas questões culturais, da cultura do Exército, a cultura militar, certo? Bom,
E aí veio a questão escravista, certo? Bom, aí a questão escravista é o seguinte, sobre a questão escravista, né? A Guerra do Paraguai, ela trouxe muito à voga a questão do escravismo, certo? Por quê? Porque, veja bem, o Brasil era um dos últimos países da América, né? Era o último, né? O penúltimo, tá? Porque parece que Cuba manteve a escravidão também, né? Enfim, mas estava entre os últimos, o que importa é isso. Isso em si já causava algum tipo de constrangimento. Ora, o mundo todo estava abolindo a escravidão, menos o Brasil, certo? Fora isso, a Guerra do Paraguai, ela evidenciou muito isso, certo? O Brasil, dos 4 países envolvidos na guerra, era o único escravista, certo? Então, houve uma certa comoção, né, principalmente entre as camadas urbanas da sociedade, de modo que depois da Guerra do Paraguai vai começar a haver uma pressão, principalmente nas cidades, a favor da abolição. Tá? É bem interessante, o movimento republicano ele vai se dividir, né, por exemplo. Né? Uma parte do movimento republicano vai ser a favor da abolição, o outro vai preferir ficar quieto, né, para não incomodar os escravistas, tá certo? Outra coisa, os militares, né, os militares positivistas eram a favor também da abolição da escravidão, né? E como eu disse, né, os setores urbanos, né, profissionais liberais, pessoas que viviam em cidades, principalmente em grandes cidades, vão começar também a se manifestar de maneira crescente em favor da abolição, certo? O abolicionismo. E também, o que vai acontecer? Né? As tais províncias estagnadas economicamente também vão ser as províncias que mais cedo vão desenvolver ideias abolicionistas. Por incrível que pareça, os lugares mais atrasados vão desenvolver ideias abolicionistas. Tá? Isso por quê? Porque aí alguém vai dizer, professor, mas essas províncias, elas não vendiam escravos para as províncias mais envolvidas? Sim, isso acontecia. Só que, como nós sabemos, em São Paulo, eles foram substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra livre europeia, né, imigrantes. Né? Então vai chegar um determinado momento que nem isso vai ser possível para as províncias estagnadas. Então você tinha lá um escravo que você tinha que sustentar, aquele escravo já não gerava mais aquela renda, né, com o seu trabalho que você achava que seria gerado quando você comprou, ou quando você herdou, sei lá, qualquer coisa assim. Então, quer dizer, aquele escravo ele se torna um custo para o dono do escravo. Aí o dono do escravo, né, querendo se livrar desse custo a mais, ele vai libertar o escravo. Né? Então vai haver esse fenômeno. E tanto assim que o Ceará foi a primeira província a abolir a escravidão. O Ceará ele aboliu a escravidão antes do Brasil inteiro, certo? Foi pioneiro, foi na década de 1880, ok? Então, vai acontecer esse fenômeno, né, esse grande movimento popular, foi um grande movimento popular que foi o movimento em prol do abolicionismo, a campanha abolicionista. Né? E aí se destacaram, né, várias pessoas, né, Lopes Trovão, que eram... Né, alguns deles eram republicanos e abolicionistas, outros eram a favor do Império abolicionistas, né? O Rui Barbosa, que era republicano, o Joaquim Nabuco, que era monarquista, enfim, né, tantos nomes assim de pessoas que defenderam a causa abolicionista. Eu estava tentando lembrar aqui, tem outros nomes que eu me esqueci, tá? Bom, enfim, deixa para lá, tá? Depois eu lembro aí, tem nomes de outras pessoas aí que se destacaram na campanha abolicionista. Bom, o fato é que essa campanha abolicionista ela foi gerando resultados, né? Então, grosso modo, a gente diz o seguinte, foram 4 as leis que foram encaminhando o processo da abolição, tá? A primeira você já conhece, a lei de 1850, a lei que aboliu a importação de escravos, né? A famosa lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Em 1871, veja bem, olha a relação com a Guerra do Paraguai. Um ano depois da Guerra do Paraguai, em 1871, tem a famosa lei do ventre livre.
né? Vocês conhecem, né, mais ou menos a lei do ventre livre. É aquela lei que diz que todos os escravos, né, que nascessem a partir daquela data, a partir da data da lei de 1871, eles já nasceriam livres, certo? Eles poderiam ficar com seus senhores, caso seus senhores não quisessem entregar para o Estado, né? Os senhores desses, né, da mãe desses meninos, né, eram, digamos assim, eram meninos livres, eram recém-nascidos livres que nasciam no ventre de uma escrava, né? Então os donos das mães escravas ficariam responsáveis, caso quisessem, pelas crianças recém-nascidas, deveriam mantê-los como escravos até os 21 anos, e aí aos 21 anos eles poderiam ser libertados, certo? Essa que é a lógica do negócio, né? Nasciam livres, mas teriam que ficar com o dono de suas mães até os 21 anos para poder pagar os custos que esses senhores tinham com a educação dessa criança, né? Ou então, né, o senhor, a partir do momento que a criança nascesse, ele poderia pegar o recém-nascido e entregar por alguma instituição de caridade, criar como, né, um menino livre. Então, isso era a lei do ventre livre, né? E assim, o curioso da lei do ventre livre é que ela, né, se você for pensar 21 anos a partir de 1871, então os primeiros meninos libertados seriam libertados a partir ali de 1892, tá? Ali a partir de 1892 o pessoal ia começar a sair, né, da situação da escravidão, né? Se você pensar dessa forma, né? Só que, por outro lado, essa lei ela possibilitou gradualmente a libertação de inúmeros escravos. Por quê? Porque essa mesma lei ela estipulava que os donos de escravo tinham que registrar os seus escravos até uma certa data. Caso não fizessem isso, eles perderiam o direito à propriedade do escravo. Então, algumas pessoas foram libertadas em função disso, né? Desse detalhe dessa lei que muita gente não conhecia, né? Muitos donos de escravos não conheciam o detalhe dessa lei do ventre livre e acabaram perdendo suas propriedades, né? Acabaram sendo libertados. Enfim, tá? Outro momento importante, né, desse processo de libertação dos escravos no Brasil foi também a Lei Saraiva-Cotegipe. Tá? A Lei Saraiva-Cotegipe é de 1885 e ela estipulava que escravos maiores de 65 anos, a partir de 65 anos, né, escravos a partir de 65 anos, seriam libertados também. Tá? Essa lei, né, ela provocou até uma certa ironia nas pessoas, né, porque naquela época, para um homem livre, ter 65 anos já era uma conquista. Né? Já chegou, viveu bastante, 65 anos. Imagina um escravo, certo? Então a maioria dos escravos não se encontrava nessa condição, tá? Foram pouquíssimos. E outra coisa, você vai libertar o indivíduo justamente naquele momento em que ele mais precisa de algum auxílio, né? Assim, imaginando que o escravo era tratado como uma coisa a ser explorada, né? Justamente naquele momento que o escravo começa a dar, aspas, prejuízo, né? Começa a gerar um custo a mais, o dono do escravo vai e se livra dele, libertando. Tá? Até cruel, né? E, por fim, em 1888, por força de pressão popular e também muitas rebeliões de escravos, certo? Que começaram, as rebeliões elas começaram a aflorar assim de uma maneira, né, nunca antes vista, mesmo porque a campanha abolicionista ela estimulava as rebeliões de escravos, tá? Havia um estímulo, né, à rebelião dos escravos, tá? E aí, por conta dessas e outras, né, em 1888, a princesa Isabel, né, conhecida como a Redentora, ela resolve assinar a Lei Áurea, isso porque ela estava atuando como regente do Brasil enquanto Dom Pedro II estava viajando na Europa, né? Aliás, no final do segundo reinado, Dom Pedro II viajou muito pelo mundo, né? Conheceu Egito, Europa, Estados Unidos, viajou por tudo, certo? Então, a princesa Isabel ela acabou assinando no dia 13 de maio de 1888 a famosa Lei Áurea que deu liberdade aos escravos, certo?
Então acabou a escravidão ali no 13 de maio de 1888. Tá? Então há, né, essa campanha abolicionista pressionando. Né? Lembrei de um nome muito importante da campanha abolicionista, um negro chamado José do Patrocínio. O Lopes Trovão também era negro. Tá? Então, inclusive lideranças negras. Aliás, o José do Patrocínio era um advogado que defendia muitos escravos em causas contra os seus senhores. Tá? Inclusive ajudou a libertar muita gente também, usando o direito. Bem, e aí, fora a questão escravista, então já passamos pelo movimento republicano, pela questão escravista, e agora vem a questão religiosa. Bem, a questão religiosa, ela é o seguinte, por que ela queimou o império com a sociedade? Ocorre o seguinte, eu esqueci de mencionar naquela aula lá sobre a Constituição de 1824, mas nunca é tarde, tá, nesse caso. O que ocorre é o seguinte, pela Constituição de 1824, havia duas instituições, assim, digamos assim, duas normas jurídicas, né, aqui no Império, aqui no Brasil durante o Império, que colocavam o poder sobre a igreja nas mãos do imperador. Tá? O imperador era o chefe da igreja aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque havia um negócio chamado padroado. Tá? Então era como se o Dom Pedro II fosse o padroeiro da igreja aqui no Brasil. É o manda-chuva da igreja. Ele está acima do arcebispo, para vocês terem uma ideia. Ele é o chefe da igreja aqui no Brasil, certo? Embora ele não pertença ao clero. Diga-se de passagem para ficar claro. Ele não é do clero, mas ele manda na igreja. Uma situação meio ambígua, né? E a outra, né, o outro elemento é o beneplácito. O que é o beneplácito? Qualquer ordem, qualquer regra, qualquer norma da Igreja Católica, né? Vocês sabem que a sede da Igreja Católica é em Roma, então o Papa faz lá uma bula. Antes dessa bula valer no Brasil, tinha que ter a aprovação do Dom Pedro II, do imperador, certo? Esse é o beneplácito, tá? Então tinha o padroado e o beneplácito, certo? E aí tem essa situação, né? O Estado é conectado à Igreja aqui no Brasil. Bem, o que acontece paralelamente a isso? Né? Vamos pensar o seguinte, muita gente no Brasil do século XIX, principalmente aquelas pessoas da elite, era ligada à maçonaria. O próprio Dom Pedro II é maçom. Tá? Cada um tinha suas lojas, as lojas às vezes elas são rivais, né? Tem tretinha e tal, mas assim, é muito comum o pessoal ser maçom, inclusive membros do clero católico são maçons, certo? Então tem esse vínculo com a maçonaria, ok? Ocorre que no século XIX surgiu lá na Europa primeiro e depois no mundo todo um movimento católico ultramontano, tá? Que é o tal do ultramontanismo, ok? E uma das coisas é um catolicismo conservador, né? O pessoal hoje em dia, né, fica fácil, né? Quando eu falo conservador, vocês já estão ligados o que é, né? Mais ou menos, né? Pelo menos. Então é um movimento católico conservador que quer voltar às origens do catolicismo, um negócio meio medieval para o catolicismo, né? O tal do ultramontanismo. E aí esses caras do ultramontanismo, eles se opõem à ideia de que um religioso pudesse ser maçom, e mais, eles achavam que o católico que fosse maçom não deveria frequentar as missas, os serviços da Igreja Católica de uma forma geral. Católicos, maçons, né, não é recomendado. Porque a maçonaria ela é uma organização de origem liberal, né? Está lá os ideais da maçonaria, igualdade, liberdade, fraternidade, que são os ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento conduzido por maçons, inclusive, que era anticlerical, né, que acabou com a Igreja Católica lá na França. A Igreja Católica, na época do domínio dos jacobinos, a Igreja Católica ela perdeu suas propriedades, as igrejas foram transformadas em culto à razão, né, uma loucura que aconteceu lá. Então, por causa dessas tretas históricas, né, vamos dizer assim, o ultramontanismo ele vai se contrapor à maçonaria, né, e vai defender esse tipo de coisa. E o Papa da época, o Pio IX, ele vai, então, estabelecer uma bula,
né, um documento religioso em que ele vai proibir, né, o clero de ser maçom, né, se é do clero e é maçom está proibido, e então não pode ser clero, tem que ser afastado. E pessoas da maçonaria de frequentar os serviços religiosos, pessoas comuns, né, de frequentar os serviços religiosos. Só que é o seguinte, o Dom Pedro II, que era maçom, ele não deu o beneplácito dessa lei. Falou, não, isso aí não vale, essa bula não vale no Brasil. Tá? E ficou assim. O problema foi quando alguns bispos, né, especificamente o bispo de Olinda, um bispo de Olinda e um bispo de Belém, eles resolvem aplicar essa bula papal, ou seja, acatando a ordem do Papa, só que desacatando a ordem do imperador, eles vão aplicar. Eles eram ultramontanos, eles vão falar, tem maçonaria, tem que cair fora mesmo, é isso aí mesmo, né? E aí deu problema, né? Porque o imperador, ele vai falar, opa, peraí, vocês não podem fazer isso, voltem atrás. Eles não vão voltar atrás, voltem atrás, não vão voltar atrás. Ah, é? Então peçam desculpas e saiam. Não vamos sair, não vamos pedir desculpas. Aí o que o imperador faz? Ele manda prender e manda, além de prender, manda os bispos, 2 bispos, deviam ser homens já de mais idade, né? Manda os bispos para, tipo, serviços comunitários, né? Trabalho forçado, né? Trocando em miúdos, né? Trabalho forçado. E aí, isso, claro, causa um escândalo no Brasil, né? E aí aqueles que eram contra a ideia do Estado junto com a igreja, aqueles, né, principalmente liberais, republicanos, né? Aí eles vão com tudo para cima do império, vão dizer que tá tudo errado, né? Então isso aí, essa questão religiosa, ela acabou causando um desprestígio do império muito grande, certo? E uma defesa ainda mais convicta de liberais e de republicanos, no sentido de separar o Estado da Igreja. Os positivistas também eram contra a Igreja Católica, né? Então quase todo mundo era contra a Igreja Católica vinculada ao Estado, né? Então, né, vai ser um episódio em que o prestígio do Império vai cair bastante, né? E a religião, né, todo mundo sabe, é um assunto que envolve muito, digamos assim, a alma, né, o âmago das pessoas, né? As pessoas se envolvem muito com as questões da religião, certo? Bom, e agora, por último, tá? A mais importante das questões dessa época, tá? A questão militar. Tá? A questão militar. Tá? Isso por quê? Porque vão ser os militares que vão derrubar o Império. Tá? Vamos entender como é que isso aconteceu. Como é que aconteceu a questão militar. Primeiro, é preciso lembrar que os militares voltam da Guerra do Paraguai com prestígio. Tá? Voltam com moral. Né? Voltam com moral, cheio de medalha no peito, né? E voltam com aquele sentimento de que eles precisam ser ouvidos sobre os problemas do Brasil. E voltam também com muita desconfiança em relação à elite civil do Império, que eles apelidavam de casaca, né? Que eles usavam as casaquinhas, aquelas casaquinhas do século XIX, com aqueles bolsinhos aqui em cima, né? Então eles chamavam os civis, os paisanos, de casacas, né? Os casacas. Eles desconfiavam muito dos casacas, os casacas são safados, são ladrões, são corruptos, né? E nós nos sacrificamos pela pátria, né? Nós não podemos aceitar que as coisas sejam dessa forma, tá? Então os militares voltam assim, sobretudo, voltam convictos da sua importância para a nação, certo? Para o desenvolvimento da nação. Bem, e aí o que acontece? O que foi a questão militar? A questão militar começou a acontecer quando um coronel monarquista chamado Cunha Matos, ele foi lá para o Piauí fazer uma inspeção, tá? A uma organização militar. Foi lá e viu um monte de coisa errada, corrupção, né? Um outro militar roubando, tá? Ele vai escrever um relatório, tá? Acusando tudo isso. O que aconteceu? Esse militar corrupto lá do Piauí tinha um protegido que era um político, um deputado do Piauí, lá na Assembleia Geral do Império. O que esse deputado fez? Ele começou a descascar o Cunha Matos lá na Assembleia. Falou, esse cara é um incompetente, é isso, é aquilo. E tem mais, hein? Na Guerra do Paraguai foi um covarde. Aí pisou no calo do Cunha Matos.
Fui um covarde na Guerra do Paraguai, ele tinha sido aprisionado, né? O cara caiu prisioneiro. Eu fui covarde na Guerra do Paraguai, aí o bicho pegou. Aí o Cunha Matos foi para a imprensa aí, também descascou, né, o deputado e outras pessoas mais, né? Enfim, o que aconteceu com o Cunha Matos? Ele foi punido, tá? E foi mandado para Mato Grosso, que era a forma como se resolvia as coisas na época. Manda o cara para longe. Mato Grosso, lembra que Mato Grosso, lá da Guerra do Paraguai, aquele lugar bem distante, né? Que tinha que descer até o Uruguai, subir por dentro da Argentina, passar por dentro do Paraguai para chegar lá de navio, senão, ou então ir a pé lá, atravessando o Brasil, que era uma coisa horrível naquela época. Então, foi isso que foi feito com o Cunha Matos. Vai para longe, Cunha Matos. E ele era monarquista, tá? Um outro episódio que aconteceu, e aí, assim, o debate na imprensa ficou insano, tá? Insano. Aí, quando a coisa estava começando a acalmar, aí vai se dar um outro episódio. Um outro coronel monarquista, chamado Sena Madureira, ele era comandante da escola de tiro da corte do Rio de Janeiro, certo? O que vai acontecer? Ele era abolicionista, apesar de ser monarquista, ele era abolicionista. O que vai acontecer? Ele vai receber, né, na escola de tiro do Rio de Janeiro, ele vai receber, assim, com honras militares, um jangadeiro. Com honras militares. O que é um jangadeiro? Jangadeiro é um cara que faz transporte com jangada. Era muito comum na época lá no Ceará. Esse cara era cearense e estava lá no Rio de Janeiro na época. Ele fazia o transporte de mercadorias do Ceará para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Ceará. Ele era jangadeiro, como eu disse. O nome dele era o apelido dele era Dragão do Mar. Esqueci o nome dele, até olhei no Google, mas esqueci. Tá? O apelido dele era Dragão do Mar. E ele ficou conhecido no Brasil inteiro por quê? Porque lá no Ceará, lembra que o Ceará foi o primeiro a abolir a escravidão? Antes do Ceará abolir a escravidão, ou melhor dizendo, depois do Ceará abolir a escravidão, ainda teve gente lá no Ceará querendo vender escravos para o Sudeste, certo? E ele falou, não, no Ceará não tem mais isso, é proibido, né? Então ele assim, simplesmente ele quis cumprir a lei, né? E ele se tornou um herói por isso, né? Já naquela época, final do século XIX, ele quis cumprir a lei e assim, então, houve um certo conflito, só que ele acabou saindo como herói da situação. O Dragão do Mar virou um herói conhecido no Brasil inteiro pela campanha abolicionista. Quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, né, o Sena Madureira, que era comandante da escola de tiro, né, ele convida, não, então, né, você é uma pessoa honrada, você fez muito certo. Então ele resolveu fazer uma homenagem ao Dragão do Mar quando ele visitou a escola de tiro da corte. E por isso Sena Madureira não só foi punido, como ele foi transferido para o Rio Grande do Sul. De novo, essa estratégia, manda o cara para longe, né? Mandaram ele lá para o Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul ele se defendeu na imprensa, né? Ele publicou artigos criticando, né, as autoridades políticas do Império, né? E lá no Rio Grande do Sul, na província do Rio Grande do Sul, era comandante das armas o Deodoro da Fonseca, outro veterano da Guerra do Paraguai, tá? E o ministro da guerra na época, né, que era o correspondente ao comandante do exército hoje em dia, ele manda o Deodoro punir o Sena Madureira também, né? Só que aí o Deodoro não aceita punir, fala, não vou punir. E aí o punido foi o Deodoro, tá? E não só ele foi punido, né, como ele teve que abandonar lá o comando das armas. Ele era comandante das armas e governador da província do Rio Grande do Sul. Ele teve que abandonar lá e foi para o Rio de Janeiro. Ele também estava meio doente, estava com vários problemas de saúde. E aí, esse conflito, ele continua aceso. Debates da imprensa, né, declarações disso, aquilo, xingamentos, né, uma barbaridade acontecendo. Inclusive, nesse contexto desse conflito, é que foi fundado pelo Deodoro da Fonseca, né, junto com o Benjamin Constant. Lembra o Benjamin Constant, lá da Escola Militar, professor da escola, tenente-coronel Benjamin Constant, né, e o general Deodoro. Eles vão fundar em 1887, tá, na casa do Barão de Loreto, tá, o Clube Militar, que está lá nesse mesmo endereço até hoje, tá? Então eles vão fundar o Clube Militar, que seria uma entidade representativa
da visão dos oficiais do Exército Brasileiro, certo? Bom, e aí o resto, mais ou menos, vocês já sabem, né? O que acontece é que o Deodoro se tornou um líder, né, da rebeldia militar, né, por assim dizer, e assim, ele resolve romper com o regime quando, na época, primeiro-ministro do Brasil, o Visconde do Ouro Preto, coloca para governar o Rio Grande do Sul, da onde o Deodoro tinha saído, né, o Gaspar Silveira Martins, que era um desafeto do Deodoro, né. Diz, inclusive, que eles eram desafetos porque o Gaspar Silveira Martins roubou uma amante do Deodoro, ou, né, era amante de uma mulher de quem o Deodoro gostava. Só que o Deodoro era casado e o Gaspar Silveira Martins também era casado. Os dois eram casados, mas ficavam brigando por causa de mulher, né, lá no Rio Grande do Sul. O Gaspar Silveira Martins era um político liberal lá do Rio Grande do Sul. Bom, qualquer que seja o motivo, o fato é que o Deodoro, Benjamin Constant e outros militares da corte lá do Rio de Janeiro vão chegar e vão fazer o 15 de novembro, que foi um golpe de Estado, né? Não tem que disfarçar. O nome, a gente chama, né, o nome consagrado desse evento, dessa rebelião, foi Proclamação da República, mas o fato é que foi um golpe de Estado que derrubou a monarquia e instaurou a República, né? E essa República instaurada, né, já para terminar aqui hoje, ela é instaurada com base em valores republicanos liberais, mas também com base em valores republicanos positivistas. Tá? Você tem essas duas influências, às vezes juntas, às vezes dando as mãos, às vezes conflitando uma com a outra. Tá? E uma das consequências disso vai ser a bandeira do Brasil. Né? Na bandeira do Brasil está estampado parte de um lema positivista, né? Que é o lema do Auguste Comte, Auguste Comte, né? Com T mudo, né? TE no final. Auguste Comte, né? Também com TE no final. Mas, enfim, Auguste Comte defendia que as sociedades elas devem ser geridas com amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Né? Ou seja, a base é o amor. Né? Não, minto. O princípio é o amor, a ordem é a base e o progresso é a finalidade. Tá? Então esse é o lema do positivismo. Então eles cortaram o amor e deixaram só a ordem e o progresso, certo? Então essa república ela vai ser proclamada por um golpe de Estado, né? Feito sobretudo por militares do Rio de Janeiro, e a grande surpresa é que o Brasil não vai resistir, pelo menos no primeiro momento. O resto do Brasil não vai resistir, a República vai ser aceita, né, e vai passar, certo? 15 de novembro de 1889. Tá? Gente, espero que esta videoaula tenha sido útil. Tá? Com esta videoaula a gente encerra o conteúdo Império e Segundo Reinado. Tá? E na semana que vem, a começar de segunda-feira, eu vou começar também a disponibilizar videoaulas sobre a República, certo? Gente, espero que, né, o meu ritmo não tenha sido cansativo, tal, mas assim, eu estou me propondo a falar sobre tudo que eu acho que é necessário falar, tá? Se vocês forem para a apostila de vocês é muito resumida, tá? É muito resumido mesmo. E tem as questões, né? Nas questões vocês vão poder pesquisar. Eu recomendo a vocês que pesquisem em materiais de anos anteriores, livros didáticos de anos anteriores, tá? Porque se for só pela apostila, é só assim, tipo assim, eu sei o conteúdo, eu tô lendo aqui para revisar, tá bom? Essa é a minha recomendação a todos vocês. Bom final de semana, até segunda-feira, e eu ainda estou aguardando críticas, comentários e questionamentos. Até breve, pessoal. Forte abraço a todos.